Hoje, irmãos, nossa lição número 6, dia 6 de agosto de 2017, e o título do nosso estudo é A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Aleluia, somos restaurados a Ele. O texto áureo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Aleluia. Leitura bíblica que embasará nosso estudo, Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, que nos diz assim a Sagrada Escritura: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Pai, obrigado por nos restaurar a Ti, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos dá total e plena e eterna restauração contigo, Pai. Nos ensina essa manhã o que nós precisamos continuar realizando através de tão grande restauração, para que nós possamos a cada dia no processo de santificação, Pai, alcançar o Teu coração. Obrigado por nos trazer a este lugar. Abre a nossa mente e o nosso coração aqui no santuário e pela internet, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar hoje de manhã. E todos quantos estarão ministrando a Tua palavra mais uma vez, sejam direcionados e capacitados pelo Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos também dar aqui as nossas boas-vindas aos nossos membros online, nossos amigos, alunos, da IBD Online. Um bom domingo a todos e graças a Deus por esse momento tão importante em nossa vida, em poder mais uma vez estarmos aqui na IBD. Como diz o pastor Luciano, estamos na lição de número 6 e temos um título: A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Queridos, é um assunto muito importante, que eu penso que devemos nos mergulhar muito sobre esse assunto, pois está diretamente ligada a nós
sabermos o nosso estado e a nossa antiga condição, e também reconhecermos e entendermos perfeitamente qual é o nosso estado hoje, em virtude da vinda, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Vamos, irmãos, para a nossa introdução, e assim nós vamos ganhando tempo, né? Introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então, nesta manhã, nós estaremos tratando a respeito do efeito do pecado no âmbito espiritual, também no físico. Estaremos também tratando como o pecado foi herdado. Como sabemos que recebemos o pecado de Adão e que isso afetou todos os homens. Também iremos abordar, irmãos, que o pecado não tirou do homem o livre-arbítrio. Aquele que ele recebeu de então, com a entrada do pecado, o homem ainda continuou com o livre-arbítrio. Também iremos abordar que a salvação foi uma iniciativa de Deus e não do homem. Também iremos abordar que agora nós temos uma responsabilidade diante de Deus com a chegada da salvação. E podemos abordar também que a salvação está acessível para todos os homens. Todos têm acesso à salvação. Não existe restrição para a salvação. E por fim, nós iremos abordar que o nosso acesso ao Pai, lembrando aos irmãos que a nossa situação, se tornamos inimigo de Deus, longe de Deus, e esse longe de Deus não significa dizer que essa distância não é uma distância em sentido de estarmos longe do céu. Longe de Deus, não necessariamente nesse âmbito, mas longe de Deus no sentido de estarmos separados de Deus. Então, essa separação fez com que nós ficássemos longe e, com esse desdobramento, com o processo da vinda de Cristo, nós tivemos novamente acesso ao Pai e na família de Deus. Amém? Então, irmãos, percebe que é um assunto assim muito importante que nós iremos abordar aqui nesta manhã e iremos falar do antigo estado, do primeiro, do intermediário e o nosso estado que nós estamos vivendo hoje com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós temos o assunto hoje, é pecado, né? E nós temos uma lista enorme de pecados, pecados no plural. Nós iremos falar no pecado praticado. E no pecado no singular, nós estaremos falando do pecado herdado de Adão. Esses irmãos entenderam? O pecado no plural, pecados praticados.
e pecado no singular, pecado herdado de Adão. Ou seja, nós nascemos, como Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, você nasce com essa semente. E depois você tem pecados praticados. Então existe aí uma diferença assim no caso do pecado, né? Mas eu trouxe aqui para os irmãos como se parte da nossa introdução. Paulo ele vai falar sobre ele apresenta uma lista de pecados que está em Romanos capítulo 1 e versículo 29 em diante. Nós vamos ter aí uma lista de pecados. Ele aponta como pecado soberba, os soberbos, os presunçosos, os inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores. A lista é grande, irmãos. E depois nós temos uma outra lista em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Invejas, homicídio, bebedices, glutonaria, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, essas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o que é pecado? É você errar o alvo. Quando você erra o alvo, você cometeu uma transgressão. Você cometeu pecado, né? E nós temos uma palavra aqui que chama emulações. Ela não é uma palavra tão comum. Então eu trouxe para os irmãos o que significa emulações. Quanto à atitude de emulação, conota rivalidade, o ímpeto para usar métodos anticristãos para manter-se em posição superior, pelo fato de sentir necessidade de ser reconhecido e estar em constante evidência, querer estar no centro das atenções, como alvo das melhores vantagens e honrarias, sem fim. Seu portador demonstra ser uma pessoa desprovida do fruto do Espírito Santo. Isso aí é a definição de emulações. Então, eu trouxe isso aos irmãos, porque não é comum muito se falar dessa palavra, mas devemos tomar muito cuidado, porque existe uma tendência muito grande do ser humano, a carne, as emoções, se inclinar na necessidade de você ser reconhecido e estar sempre numa posição superior. Então, nós devemos tomar muito cuidado para nós não deslizar por esse caminho e achar que as coisas estão tudo bem, quando você está se deslizando nesse sentido. Muito bem. Definindo os termos. Pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Foi essa lista que eu apresentei aos irmãos
e penso que deve ter outras, há muito mais, porque nessa área aí o que não falta é meios para a transgressão. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Além dos verbos e adjetivos cognato, muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes: chatá. O seu equivalente verbo chatá pronuncia-se atá, com H aspirado. Literalmente significa errar o alvo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E se não fizesse o bem, o pecado jaz à porta. O seu equivalente grego na Septuaginta do Novo Testamento é amartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos do hebraico do Antigo Testamento referente ao pecado. Nós temos uma palavra aqui que se chama Septuaginta. Talvez também não seja assim tão comum para muitas pessoas, mas foi um grupo de teólogos, de rabinos, que traduziram, foram 70 que se reuniram no sentido de traduzir o Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, para o grego. Então, quando nós ouvirem Septuaginta, é nesse sentido. Mas, como disse aos irmãos, a lista ela é vasta e a definição da palavra pecado, na verdade, é quando você não acerta o alvo, quando você se inclina no sentido de você errar. Então, não existe apenas um pecado apenas, mas existe aí uma lista enorme de possibilidades que você tem para pecar, para você falhar, para você desobedecer à lei de Deus. E uma das expressões que nós temos aqui foi a expressão que Deus usou para Caim, no sentido de dizer a ele: olha, você pode acertar o alvo, mas você pode falhar. Se você fizer o bem, você vai receber pelo que você fez. Mas se você errar o alvo, o pecado jaz à porta. Ou seja, o livre-arbítrio do homem, mesmo ele perdendo a sua forma original, lá no Jardim do Éden, ele continua ainda com a possibilidade de escolher o bem e o mal. Lembrando aos irmãos que a lei foi dada lá no Monte Sinai para Moisés, no sentido do homem ter como a lei, como base para a sua conduta. Mas até Moisés, o que se tinha era a lei moral, no sentido do homem entender qual era o bem e qual era o mal. Porque, por mais que o homem tenha inclinação para o mal, dentro do homem nós temos a lei moral, no sentido de que nós sabemos diferenciar o bem e o mal. Então, essa era a lei que regia até Moisés. Era a lei moral. Os homens sabiam aquilo que Deus queria ou não, aquilo que se podia fazer ou não fazer. Então, a maldade se perpetuou na raça humana. Não tinha ali uma lei como foi dado a Moisés, mas o homem tinha sim dentro de si. Como hoje, né, irmãos? O homem, ele conhece o bem e o mal. O homem conhece.
É que quando ele vem para a igreja, ele não sabia de nada. Ele tem a lei moral dentro de si, sabendo diferenciar o bem e o mal. E esta lei, ela rege. Amém? Ela está dentro do homem, no sentido de ele entender perfeitamente o certo e o errado. Amém? Os termos hebraicos avon e pesá. Na Bíblia, há um repertório amplo que revela o pecado e seus vários aspectos. Mas esse espaço não nos permite uma apresentação exaustiva. O termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossa versão como injustiça, maldade, iniquidade. Já o verbo avá, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Isso revela a vida torta do pecador. O outro termo de importância da armatologia do Antigo Testamento é o verbo pasá, transgredir, ou o substantivo pesá, transgressão, delito. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo toda a vida. O pecado, irmãos, agora com as suas várias vertentes, transgressão, delitos e vida torta, enfim. Eu estava pensando a respeito da sua origem, como as coisas aconteceram. Eu fiquei assim pensando, esse nosso novo tópico, vamos ler, Pecado no Céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição, conforme Ezequiel 28:12, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que lhe fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Fiquei pensando, irmãos, como pôde Satanás, esse anjo que a Bíblia fala que ele foi criado perfeito em sabedoria, em formosura, ele não recebeu lá, ele não foi tentado no céu para se transformar em Satanás. Ele não foi tentado. A origem do pecado se deu num lugar que a Bíblia fala que o céu é um lugar de delícias, um lugar puro, um lugar onde Deus está, ou seja, um lugar que impressionante, como pode um anjo perfeito em sabedoria, em formosura, no lugar onde Deus habita, o trono de Deus com os anjos, ou seja, num lugar muito puro, de uma pureza que nós não encontramos uma palavra no nosso vocabulário
para dizer a respeito do céu, porque o apóstolo São Paulo disse que ele viu coisas lá que é impossível se dizer. Ele não encontrou palavras para descrever o que ele viu no céu, ou seja, um lugar esplêndido, um ser criado perfeito em sabedoria e em formosura. Alguém pode dizer, mas ele foi criado perfeito em sabedoria, mas ele foi tentado. Não, ele não foi tentado. Por si só, ou seja, pelo seu próprio livre-arbítrio, ele promoveu essa rebelião no céu e ainda conseguiu, irmãos, a terça parte dos anjos, ou seja, não foi pouca coisa que ele conseguiu arrastar e fazer essa rebelião num lugar chamado céu. É impressionante, irmão. A capacidade desse querubim ungido conseguir. Ou seja, dentro de si, ele provocou esse estado de rebelião e a sua cauda arrastou ainda a terça parte dos anjos. E o livro de Judas vai nos dar, irmãos, uma informação que ele conseguiu anjos poderosíssimos, que esses anjos estão em prisões eternas, aguardando o julgamento final. Eles não estão soltos aí, no sentido de que eles entraram, eles foram precipitados. A Bíblia diz que Jesus viu Satanás sendo como um raio descendo do céu, ou seja, estão soltos, né? No livro de Jó, a gente vai ver que ele estava circulando. E os demônios estão por aí, né? Paulo, nós estamos tratando esse assunto já há vários domingos, sobre as batalhas, e que alguém pensa que o diabo não existe. Isso aí é uma lenda, isso aí não existe nada. Na verdade, irmãos, existe, esse mundo espiritual existe, e essa informação que Judas vem trazer desses demônios que estão em prisão eterna, no sentido de que o grau alto de periculosidade, Deus decidiu que eles estivessem presos para depois ser lançados no lago de fogo, ou seja, perderam totalmente a sua liberdade desde então. Então, queridos, esse querubim, ele não foi tentado no céu. Por si só, ele se transformou Satanás. A terça parte dos anjos foram seduzidos por ele. Então, nos percebe que ele, por si só, se transformou em Satanás. Eu estou dizendo isso para os irmãos, a origem do pecado começou no céu. E que lugar foi? No lugar de delícias, num lugar esplêndido, num lugar onde Deus habita, onde a morada de Deus, lá ele se transformou em Satanás. Então, você percebe que é um negócio que deve tomar muito cuidado. Não é coisa simples, não. Se no lugar como aquele aconteceu isso, irmãos, imagine só hoje aqui. Hoje aqui. É por isso que, às vezes, algumas pessoas ficam dizendo, eu vou trocar de igreja. Por quê? Porque lá tem isso, tem aquilo outro. Queridos, vamos entender. Lá onde Deus, a morada de Deus, aconteceu essa tragédia, agora, irmãos, imaginem, onde nós estamos vivendo no planeta Terra. O que pode acontecer? Então, eis aí a necessidade de cada um entender perfeitamente para tratar a respeito desse assunto. Agora, quando nós vamos para o outro lugar,
aonde se entrou o pecado no mundo, na terra, porque no céu já havia acontecido, nós vamos ver que o lugar também foi um lugar maravilhoso. É impressionante. Essa tragédia aconteceu em lugares tremendos. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Que jardim foi esse que ele plantou maravilhoso de se viver, de se morar? E foi nesse lugar que aconteceu e que a Bíblia vai registrar quando nós começamos no capítulo 1 do livro de Gênesis, o capítulo 2 do livro de Gênesis, está tudo bem. Mas quando começa o capítulo 3 de Gênesis, lá está a queda da raça humana. E capítulo 3, hein? Ali está registrado aquilo que, como nós lemos hoje aqui, na nossa leitura bíblica em classe, por um homem entrou o pecado e trouxe consequências a toda a raça humana. Queridos, a Bíblia ela não é um livro assim científico que vai dar detalhes. Alguns detalhes nós não temos. Ela não é um livro científico em detalhes que você vai entrar em certos detalhes. A Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, e foi escrito aquilo que Deus entendeu que era para deixar escrito. O restante você vai precisar da fé. É da fé. O escritor hebreu disse que nós temos que ter fé para crer que os mundos foram criados pela palavra. Agora, como isso foi criado? Da onde? Deus é Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja uma porção seca, houve a porção seca. Mas da onde veio? Não, aí é fé. Aí você precisa ter fé. Não estou entendendo? Ela não vai entrar em detalhes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, os cientistas querem saber como isso foi criado. Não, a Bíblia não vai dar esses detalhes. Não é um livro científico, no sentido de dar, quando você vai defender uma tese, ali a bancada vai começar a fazer perguntas a respeito das suas invenções, da que você criou, ou daquilo que você está ali, se você dar detalhes. A Bíblia não vai lhe dar alguns detalhes, porque as coisas encobertas são para Deus. E as descobertas são para os homens. Então, existe aí uma linha divisória que divide algumas coisas que foram abertas para os homens. Mas, vamos entender algo. No Jardim do Éden, o diabo vai falar para aquele casal, é um assunto que nós já conhecemos, mas é importante nós abordarmos aqui nesta manhã que o diabo, a antiga serpente, ela mentiu para Eva no sentido de que ele usou essa expressão. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, nós vamos ter aí esse diálogo, né? É assim que Deus disse? Não, Deus não disse assim. Então, nós percebemos que a primeira vez que ele entra para falar no jardim, ele fala uma mentira. Uma mentira. Então, nos percebe que a prática da mentira, quem sabe lá no céu, o diabo também seduzindo os anjos, houve ali, quem sabe, uma proposta mentirosa que os anjos caíram.
Ele arrastou ali a terça parte. A sua prática não mudou. Não mudou. Eu penso, irmãos, que lá no céu o diabo ele conhecia a bondade de Deus. No lugar não havia necessidade de Deus intervir em alguma coisa diferente. Então, quando ele é precipitado, ele vai ver algo que ele não, quem sabe, não tinha visto ainda. Quando ele é precipitado, disse: espera aí, eu vi Deus diferente. Você percebe? Quando ele vai aplicar aqui na terra, ele também não conhecia aquilo que se chama misericórdia de Deus. Ele achou que o destino de Adão seria o mesmo dele. Ele achou que, assim como ele teve uma ação, o homem também ia ter a mesma. Só que o homem foi tentado. Foi tentado. Foi enganado. Porém, as consequências tiveram. Mas ele vai dizer a segunda mentira, irmãos. Certamente não morrereis. E Deus disse para Adão: se você transgredir, certamente morrerás. Do pó veio e do pó tornarás. Aqui eu gostaria de fazer aqui um parêntese, irmão. Aqui, no sentido de morrer, é o seguinte: Davi disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então, como você vai entender essa passagem de pecado de pai para filho? A criança nasce, já nasce com pecado. Mas aonde está esse pecado? Como se passa esse pecado? E o pecado se alastrou para toda a humanidade. É esse ponto científico que a Bíblia não dá detalhes. Esse pecado herdado, ou seja, Caim nasceu com a semente do pecado. Mas como que é essa semente? Você nasce com o pecado, mas não temos o detalhe. O pecado é isso aqui. Essa é a ponta do pecado que passa do pai para filho. Nós não temos. Como eu posso saber que eu tenho a semente do pecado? Como eu posso saber? É muito simples, irmãos. Deus diz: se pecar, certamente morrerás. Então, quando você vê alguém morto, você vai ver que ali está a proposta, a validade das palavras de Deus. O homem morre, e quando ele morre, é porque ele tem essa semente. E outros pontos mais que nós podemos aqui detalhar a respeito desse assunto, mas uma delas é a morte. Deus diz: se vocês praticarem esse ato, certamente vocês morrerão. A segunda mentira do diabo disse: certamente não morrereis. Qual foi a terceira mentira do diabo? A terceira mentira do diabo, ele disse assim: olha, se vocês assim fizerem, vocês serão iguais a Deus. Você percebe que as 3 vezes que ele pontuou, ele mentiu. E se vocês fizerem, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Aí que está, irmãos. Deus havia dito que não era para fazer. O homem fez. Seduzido por Satanás. Consequentemente, transgrediram. A Bíblia diz que Eva comeu e levou para o seu marido. E ambos comeram, e depois que comeram, a primeira coisa que eles perceberam, que viram que estavam nu. E aí começou os problemas. Colheram folhas, fizeram aventais,
se esconderam e temeram, e depois já começou o embate da família. Por que você fez isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, colocou Deus como responsável do problema. E eu fiz, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Então começou ali um problema, um passando o problema para o outro, e assim sucessivamente. Aqui, irmãos, começou o pecado no mundo. Aqui começou. Daí, agora em diante, infelizmente, a raça humana herdou e se propagou para todos os homens. Aqui o homem se tornou inimigo de Deus, longe de Deus, se afastou de Deus, perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Aquela comunhão que tinha na viração do dia, aquele diálogo, aquele bate-papo, aquela comunhão, tudo que existia acabou-se. O homem foi expulso do paraíso. E Deus colocou ali querubins com espada inflamada e jardim protegido. A terra começou a produzir espinhos. E Deus deu sentença para a mulher: com dor você irá gerar filhos. Com o suor do seu rosto você vai agora colher os produtos da terra. E, enfim, o homem agora tem um outro destino. É certo que Deus ali deu uma abertura, disse: olha, lá na frente, da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça do inimigo, mas ele ferirá o calcanhar. Isso aconteceu na cruz. Jesus foi ferido, mas Satanás teve a sua cabeça esmagada. Isso aconteceu, como nós tratamos aqui já há alguns domingos atrás. Então, queridos, como hoje o assunto é pecado, a sua origem, seu primeiro ponto foi aonde? No céu. E que lugar? Lugar maravilhoso. Lugar muito lindo, aonde jamais se podia ter um entendimento que isso ia acontecer no céu. E com alguém perfeito em formosura, perfeito em sabedoria. Né? Esse ser quis ser igual a Deus, quis se elevar, quis crescer, quis ser tão grande. Por isso que eu trouxe aos irmãos aqui o pecado da emulação. Né? O pecado da emulação é um pecado de você estar em evidência, querer ser mais, querer estar na dianteira. É um pecado que tem um rastro, assim, muito perto dele, porque ele quis ser mais do que Deus, quis ter o seu reino, ele quis ter o seu domínio, ele quis estar acima. Ezequiel disse que ele disse: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós devemos estar no lugar, irmãos, aonde Deus colocou. Muito bem. O que é pecado, né? Isso aqui não sei se eu já li, já vou falando, né? Já li, né? Não. O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição. É como eu disse aos irmãos, a Bíblia não é um livro de definição. É por isso que muitas pessoas têm grandes dificuldades, mas não está escrito, não está definido. E quer procurar definições claras na Bíblia para satisfazer seus desejos, as suas vontades. Mas, de descrição, ela revela a verdade em forma popular da vida e fato.
Como bem afirmou um historiador da igreja, Philip Scaffey, as Escrituras declaram que o pecado é transgressão da lei. Que toda iniquidade é pecado. Essa declaração, que geralmente é conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer, nós temos aqui dois tipos de pecado, né? O pecado de comissão e o pecado de omissão. O pecado de comissão é aquilo que nós praticamos e que nós sabemos que não devia ser feito. E nós temos o pecado de omissão, né? É quando você sabe que você deve fazer alguma coisa e você não faz. Então, eu disse, eu não vou pôr minha mão, mas você devia ter feito? Deveria. Então, você pecou. Essa criação geralmente é conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse pecado qual que é? Omissão. Então, olha, irmãos, a gente vai caindo, caminhando nessas vias aqui, a gente vai vendo que o negócio não é tão assim simples como a gente às vezes pensa ser. Aí eu não fiz, mas você podia? Podia. Mas eu não pratiquei. Mas você não praticou, mas você deveria ter feito. Você saberia? Você sabia que tinha que ter feito. Então, a faca de dois gumes. Tanto de um lado como do outro. É que muita gente que pensa que um pecado só existe um, viu, irmão? Essa é a dura realidade. Quando o pecado da mentira e do engano foi o que trouxe uma desgraça na raça humana. E Jesus disse, vós tem por pai o diabo, porque nunca se firmou na verdade. São as palavras de Jesus. Para quem? Para as autoridades religiosas da época. Disse, olha, vocês, Deus não é o vosso pai. Quem é o vosso pai é o diabo. Porque vocês vivem mentindo e enganando as pessoas. Ele nunca se firmou. Irmão, o Deus criou todas as coisas. Tinha ou não? Deus criou todas as coisas. Mas o diabo criou uma, que é mentira. Ele criou a mentira. É ele que criou isso aí. O engano. Porque uma pessoa enganada, irmãos, infelizmente, essa pessoa enganada, não vai entrar no céu, porque ela foi enganada. Ela disse, Deus, eu fui enganado, eu fui enganada. Por isso que é um problema sério isso aí. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu fui enganado. Não vai ter como. Adão chegou a dizer, Senhor, Deus, não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me trouxe aqui, que desenvolveu todo esse negócio aqui. Não houve acordo. Eu estava aqui trabalhando e cuidando aqui, e dando nome até para o leãozinho, e cuidando aqui, de repente eu caí. Mas você sabia, não sabia que era do fruto? Sabia. Então você está enquadrado. Então, irmãos, o engano é tremendo. E quantas pessoas, às vezes, são enganadas, são enganados por palavras, por meios de trazer o engano e convive com isso, enganando as pessoas e sendo enganados, né? Muito bem. Vamos caminhar, né? Eu tenho mais meia hora.
O pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo seu mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. João 8:44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso do céu com os anjos que a acompanharam em sua rebelião. Nós temos aqui 3 referências, né? Segunda carta de Pedro 2:4, Judas 6, que eu mencionei aos irmãos, e Apocalipse 12:7, versículo 9. Então, esse aqui é um assunto que eu já tratei com os irmãos, né? A origem aconteceu lá no céu. E depois, aqui na terra, e as coisas se transformou de forma terrível, né? Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, vai nos dizer o seguinte, irmãos: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso aqui está se referindo ao pecado. Senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, o homem ficou totalmente contaminado, irmãos. Aqui fala da planta do pé, a cabeça, não há nele coisa sã. Está tudo inchado, está tudo apodrecido. É o efeito do pecado. O pecado, ele destrói, irmão. Ele destrói. O apóstolo São Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, existe uma força que puxa o contrário. Porque naquela época, irmãos, eles tinham uma forma assim de condenação muito cruel. Uma delas é uma pena capital que Jesus passou por ela, que é a morte de cruz. Terrível. É algo terrível você ficar preso numa cruz, né? E antes de Jesus ser morto pela cruz, a pena era pior, porque as pessoas passavam dias presos. 2, 3, 4, 5 dias até morrer. Depois que essa lei mudou, as pessoas não poderiam ficar mais presas depois do pôr do sol. Então as pessoas ficavam ali dias e os urubu em volta, esperando, sabendo que ia se tornar um cadáver. Mas imagine só você preso e as aves de rapina voando em cima. Então era uma morte lenta, porque assim eles aplicavam esta pena, para que as pessoas ficassem dias ali, pensando naquilo que fez, até morrer. E quando eles não encontravam cruzes, não tinham cruzes para fabricar, eles prendiam as pessoas nas árvores. Achavam um galho que davam para prender uma mão, outra mão e os pés, então deixavam a pessoa presa naquela árvore e expostas ali dias até morrer. Por que passava-se dias? Porque o ferimento de uma crucificação não é letal. Aonde os cravos são pregados não é letal. Então se sai um pouco de sangue, porém o sangue não desce todo. Então a pessoa fica viva. Né? Uma outra forma de também deixar uma pessoa em desespero era amarrar um cadáver numa pessoa. Isso é terrível, irmãos. A pessoa quer se livrar do cadáver.
E o cadáver vai se decompondo e a pessoa presa naquele cadáver. Então Paulo fez, irmãos, uma comparação que diz: quem me livrará do corpo desta morte? Isso ele estava se referindo no sentido de que quando nós... Quem esteve no culto ontem? Aqui o pastor Diniz explicou assim, no sentido de que nós morremos. Existe um lado nosso que morre. Irmãos, entenderam? Só que ele morre, mas está junto conosco. Ele está preso. Foi nesse sentido que ele quis dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Porque Paulo sabia dessa aplicação de pena. Então existe alguém que morreu, mas está junto conosco. Como nós vamos libertar dele de forma definitiva? Quando Jesus vier arrebatar, ou quando nós partimos para a eternidade. Essa carcaça fica de uma vez. Porque o nosso estado que nós devemos estar ainda não foi completado. Nós não estamos aí no estado perfeito. Né? Mas esse aí é um outro assunto. Mas o pecado, irmãos, tomou essa dimensão. Né? E depois João vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, então, me explica, o que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Se ainda nós estamos ainda convivendo nesse estado. Queridos, o pecado que Adão cometeu e que graçou toda a raça humana, quando disse aos irmãos, pecado no singular, é o pecado de Adão. E a lista de pecado que nós lemos aqui, que está no plural, são pecados praticados. Então, são dois tipos. O pecado de Adão e Eva, que trouxe desgraça à raça humana, João Batista, ele foi dito como um dos maiores dos profetas. Eu entendo que ele foi o profeta que profetizou algo, aquilo que foi dos mais, assim, irmãos, maravilhoso para a raça humana. Porque ele foi o que disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado é esse? Aquele pecado original. É esse aí. O que Jesus veio fazer, irmãos, é algo maravilhoso, foi algo tremendo para a raça humana. É pena que as pessoas não conseguem entender. Não existe mérito no lado do homem, irmãos. Não existe nenhum mérito. Eu consegui a salvação. Você conseguiu, mas não tem nenhum mérito da sua parte. Você apenas está se valendo de algo que Deus planejou, Deus executou e entregou para a raça humana. Você estava no mar, sendo morto, sendo engolido pelas ondas. E chegou alguém e disse que, olha, se salva. E você agarrou naquela corda. Já contei aqui para os irmãos que uma vez eu fui fazer uma travessia assim arriscada. Eu aprendi a nadar muito cedo e nadava muito bem. Hoje, acho que muito longe daquilo. Então, a gente, assim, muito cedo, com 7, 8 anos, nós íamos nadar nos rios. Então, muito cedo aprendi a nadar e nadava assim muito bem. E por achar que nadava muito bem, eu fui fazer uma travessia arriscada em Guarujá e de uma ilha para outra. Eu falei, mas ali tem gás para chegar lá. E eu peguei e entrei nessa travessia. E quando eu estava lá em alto mar, muito distante, as correntezas começaram a me puxar para longe da praia. E eu comecei a entrar em pânico, em desespero, porque à medida que eu levantava um braço para fazer meus movimentos,
parece que eu ia ficando mais longe, mais longe, mais longe da praia. Ao ponto de eu olhar assim, ver as pessoas muito pequenas e já não ver mais nem a praia. Olhar, via só os prédios. Eu disse, estou indo embora. Queridos, um bombeiro, através de lentes potentes, conseguiu me enxergar à distância. E pegou o barco. Não foi nem a nada, precisou de barco. A sirene foi ligada e o bombeiro foi lá me buscar. Eu já estava sentindo sangue na boca. A pressão estava muito forte. Porque, vou dizer a vocês, nem sempre as pessoas morrem afogadas. Antes de morrer afogada, morre por infarto. Em lutar. Eu sentia gosto de sangue na boca. Eu estava morrendo. Porque o desespero é muito grande. Você está vendo que você vai morrer. Eu estou vivendo, irmão. Deus já me deu pelo menos umas 2 ou 3 vezes, dizendo assim, você vai viver um pouco mais. E foi quando o bombeiro chegou, jogou uma corda muito grossa, cheia de nó. Ele disse, você vai morrer aí. Você quer morrer? Eu disse, não. Então disse, jogou aquela corda. Eu peguei naquela corda e vim sendo puxado pelo barco até a praia. Queridos, vamos passar para o lado que nós estamos tratando. É exatamente assim que Jesus fez. O mundo estava no mar, sendo afogado, sendo morto, sendo tragado. Deus enviou o seu filho e disse, olha, pega a corda. Peguem a corda. Eu peguei, você pegou e muitos pegaram. Mas tem gente que está olhando a corda e dizendo, não vou ficar por aqui. É isso. Por isso que eu disse aos irmãos, não existe mérito nenhum de quem pega a corda. É do outro lado. Porque o homem, por si só, não consegue fazer nada. Tudo é da parte de Deus. A salvação é Ele. Foi Ele que morreu. Ele é a nossa expiação. Expiação, quer dizer, Ele morreu no nosso lugar. Ele é a nossa propiciação. Ou seja, havia uma ira imposta sobre nós. Foi por isso que Paulo disse que Jesus é a nossa propiciação. Porque havia uma ira. E quando Jesus vem, essa ira sai de cena. E agora, Deus olha para nós e diz, não tem mais ira, você é justo, você é perfeito, tudo aconteceu por Ele. Amém? Mas vamos prosseguir aqui. O pecado no Éden. Adão tinha a permissão de Deus para comer todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença ao casal. E a sua posteridade. Foi a causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. É um assunto que nós tratamos já com os irmãos. A universidade do pecado. A Bíblia é clara em ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso passou a ser conhecido como o pecado original. A Bíblia mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma que se trata de um fato incontestável. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. É como disse aos irmãos, a Bíblia não mostra como isso acontece, mas acontece. Eu quero saber como é que acontece. Não, a Bíblia não mostra. Assim como, irmãos,
É impressionante quando a pessoa diz assim, olha, eu aceito Jesus como Salvador. Você aceita? Aceito. E você recebe a oração, você recebe ali a palavra de perdão, você está incluído na família de Deus, você está salvo. Você viu alguma coisa? A gente consegue enxergar alguma coisa? Não consegue enxergar nada. Aconteceu algo na vida dessa pessoa que nós não vemos. Só vamos ver o quê? O resultado. A Bíblia diz aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Ele começa a passar por um processo de santificação, de regeneração, de justificação. Tudo acontece na vida dessa pessoa. Não é visto, mas está acontecendo. Como isso? Essa é a coisa de Deus, irmãos. O pecado, ele é incluído na família de Deus. O Espírito Santo vem, faz morada na sua vida, né? Agora ele tem comunhão com Deus. Um processo vai acontecendo na vida dessa pessoa. Assim como aconteceu com Adão, assim acontece no sentido de reversão com o segundo Adão. É impressionante, né, irmão? Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O quadro apresentado é como segue. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Por isso, não há no mundo quem não peque. A prova incontestável da universidade do pecado é a morte. Como disse aos irmãos no início, a prova que o pecado entrou no mundo é a morte. Essa é a grande prova. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Queridos, quando o homem caiu no Éden, a imagem do homem, como alguns costumam dizer, que a imagem do homem foi destruída. Não, querido, a imagem do homem não foi destruída. Ela foi parcialmente ofuscada, né? Porque nós somos a imagem de Deus. Não viramos outro negócio. Não, o homem continua sendo o homem. Ela ficou assim, ofuscada. Ela foi atingida, mas não destruída, né? O que alterou, né? O corpo, a alma, espírito, o intelecto, as emoções, a vontade, foram afetadas, mas não destruídas. Como algum disse, o homem foi destruído. Não, o homem não foi destruído, né? Em hipótese alguma. Foi afetado? Foi afetado. Muito bem. Agora, nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecados, e que o salário do pecado é a morte. Mas morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com as suas posteridades. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou e que em seu dom gratuito é vida eterna. A graça está disponível para toda a raça humana. A salvação em Jesus Cristo pode ser encontrada em todos os lugares. Isso aqui, irmãos, começa o quadro de reversão, né? O homem longe de Deus, distante de Deus, condenado. O livro de Ezequiel nos vai dar informação no capítulo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Era a sentença. Era a sentença da humanidade. Longe de Deus, inimigo de Deus, separados de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, ele veio
para fazer o caminho de volta. Aquele pecado que desgraçava a raça humana. Jesus pegou tudo aquilo. A maldade, a sentença, a obra expiatória de Cristo. Ele morreu para pagar um preço. E ele pagou. E agora, através de Adão, houve a desgraça da raça humana. E Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo agora o caminho não é esse. Agora, por uma ofensa, entrou o pecado em todos os homens. Por uma desobediência, entrou o pecado a todos os homens. Por esse ato, houve morte para todos os homens. Então, pela obediência de Jesus, nós agora somos justificados. Pela morte de Jesus, agora nós somos vivificados. Você percebe? Pela sua atuação aqui na terra, o que ele fez, ele pagou a nossa dívida e fomos resgatados. Então o crente precisa, irmão, saber o que aconteceu na sua vida. O que foi que Jesus fez? E quando você tem a consciência plena de que Jesus fez na sua vida, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando uma pessoa tem essa convicção plena, eu diria assim, há uma dificuldade muito grande numa pessoa dessa se desviar. É isso que eu falo. Quando uma pessoa tem consciência que ele estava em alto mar, sendo tragado pelas ondas, e chega alguém e diz assim, olha, você quer viver? Diz, quero. Vamos viver. Agora, alguém disse, Marcos, você quer ir para o alto mar? Você quer fazer uma travessia dessa? Não. É isso que eu digo, irmão. Quando você tem essa consciência plena do que aconteceu na sua vida, você não volta mais para o alto mar. Você não volta mais. Por isso que eu disse aos irmãos aqui no início que a vida cristã é uma vida de responsabilidade. Não é porque Jesus morreu, que pagou aquela dívida lá, que agora você não tem mais nenhuma responsabilidade. Vou entrar no alto mar novamente. Não, você vai ver então. Será que o bombeiro vai chegar lá de novo? Será que vai dar tudo certo de novo? Será que vai dar tudo certo? Não estou entendendo por que a provisão de Deus... vamos ler a provisão de Deus para nós encerrarmos e para nós concluirmos, né? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem. É isso que eu disse aos irmãos. A graça de Deus é dom. A graça de Deus é o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados, que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então nós temos aqui duas palavras, né? Nós temos aqui expiação e propiciação. Isso aí você deve grifar e entender o que foi que aconteceu. A expiação e a propiciação pela fé no seu sangue. A expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio do sacrifício. A propiciação, o ato de apaziguar a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. Essas duas coisas, irmãos, vocês precisam saber, entender o que Jesus fez. Você estava condenado à morte. Entrou alguém no seu lugar e morreu por você. Você estava condenado à morte. Ah, mas é que não foi quem pecou, foi Adão, não foi eu. Querido, você, nesse mundo que você está vivendo, você está causando males também.
Sim ou não? Não dá para você dizer que Adão é o culpado de tudo. Vocês também estão causando problemas. Ou você acha que você está blindado e não acontece nada? Você é perfeito? Porque tem gente que parece que, assim, francamente, irmão, acha que é perfeito. Vive só para acusar e apontar falhas do outro. Vocês sabiam disso? Ou não? Só eu que... Há pessoas, irmãos, infelizmente, que vivem só para acusar. Problemas, falhas dos outros. A vida dele só é disso. Não se libertou ainda. Parece que ele está vendo alguém em alto mar dizendo, olha lá, ó, vai morrer, vai morrer. Não, ajude ele. Então, a expiação realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Aqui. Agora, qual é a provisão? Eu tenho aqui a provisão de Deus, irmãos. A primeira dela eu trouxe para os irmãos, que essa provisão de Deus, a primeira coisa que acontece conosco é que agora nós temos paz com Deus. Amém? Agora nós temos paz com Deus. Não sabiam que antigamente, assim, na velha aliança, o homem ficava longe de Deus. Longe, medo de Deus. Medo de Deus. Quando Deus foi trazer a lei lá no Monte Sinai, e que Deus chegou e desceu no monte, a Bíblia diz que o monte fazia o quê? Fumegava, tremia. Deus falava lá no monte com Moisés, e os homens começaram a se afastar, a se afastar, a se afastar. E eles disseram, não, nós vamos ficar longe. Fala Deus com Moisés, e depois Moisés fala conosco, nós queremos ficar distantes. Ou seja, eles estavam com medo de Deus. Então o homem se distanciou-se de Deus. Quanto mais longe, melhor. Agora, queridos, aconteceu o contrário. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? De que quem proporcionou esta paz? Foi eu? Foi Buda? Foi Maomé? Alguém? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que fez essa ponte. Efésios 2:14 diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Queridos, além de nós não sermos assim da família do Antigo Testamento, da linhagem, filhos de Abraão, né? Além de nós não sermos, havia uma parede de separação. Eles eram um povo escolhido, eles tinham uma promessa, eles tinham uma lei, e Deus os separou. Agora, com a chegada de Jesus, Paulo vai dizer assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Havia uma separação. Você, de que linhagem você é? De que tribo você é? Ah, eu não sou da tribo de Benjamim, eu não sou da tribo de Judá, eu não sou da tribo de Zebulon, eu não sou da tribo de... Não, você não é? Então você não faz parte da promessa. O que Jesus fez? Derrubou essa parede. Os dois povos, ele se fez um. Depois dizer, olha, não tem mais grego, não tem mais servo, não tem mais rico, não tem mais pobre, não tem nada. Agora é um povo só. Amém? É que a gente não tem mais tempo, mas veja aquela mulher que disse assim, Senhor, socorre-me.
os discípulos disseram: Senhor, espera essa mulher aí não é do nosso povo. E está perturbando o nosso ambiente. Jesus disse: eu não vim, eu fui enviado aos filhos de Israel. Ele disse: mas Senhor, um cachorrinho também come um pouquinho. Dá pelo menos uma migalhinha para mim. Uma migalhinha já resolve meu problema lá em casa, não quero nem um pedaço de pão. Jesus disse: olha, vou atender essa mulher aí. Essa mulher tem muita fé. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia na ordenança para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. Eu estou lendo em Efésios 2 ainda, 2 e 14. 17, pela cruz. 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavais longe, e aos que estavam perto. Nossa, irmão, isso é muito bom. Segundo, acesso ao Pai. Eu estou falando sobre a provisão de Deus. Acesso ao Pai. O homem caído em pecado encontrava-se distante de Deus. Isaías 59, 2 vai nos informar: mais as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas Cristo, ao se oferecer como sacrifício expiatório, nos garante acesso à presença de Deus. E depois nós temos aqui os escritores hebreus que vai nos dar essa informação tão importante para nós hoje e que nós devemos usar, irmãos, isso, porque nós temos acesso ao Pai. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, oh, aleluia, nós precisamos usar essa ousadia, que era, na velha aliança, nós não tínhamos essa ousadia, mas agora nós temos acesso ao Pai. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Isso aqui eu estou dizendo para os irmãos o caminho de volta. Caminho de volta. E por fim, irmãos, nós temos ainda, por último, a filiação divina. Lembra que o pastor falou ontem que no mundo as pessoas não são filhos de Deus? Você é. Você é filho de Deus. Efésios 2 e 3, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, sob a influência do mundo, escravo do desejo da carne. Efésios 2 e 2, que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, e do Espírito que agora opera dos filhos da desobediência. Agora somos filhos de Deus. Queridos, nós podemos trazer mais aqui versículos para estar ilustrando os irmãos, mas as horas nos mandam parar. Vamos para a nossa conclusão. A única esperança é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é resistir, e isso se aplica tanto às possessões e bens, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas Ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como o filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos
ter essa consciência plena que o nosso estado agora é um estado maravilhoso. É um estado sublime. Estávamos no corredor da morte. Estávamos sentenciados à morte. Chegou alguém no meio do caminho e disse assim: vocês não vão morrer mais, eu vou morrer no vosso lugar. Vocês não fazem mais parte da família de Deus. Né? Diferentemente do que aconteceu com o diabo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, a ele não requer mais. Quem conhece assim de justiça sabe que quando você recebe a sentença final, não requer mais apelação. Para ele não existe mais meio de voltar. Agora, diferentemente do nosso caso, além de nós estarmos sentenciados, alguém veio e disse assim: olha, eu vou pagar a sua dívida, vou resgatar, vamos atar esta paz, vamos atar esta comunhão e vou inserir vocês na família de Deus. Então, o crente deve ser muito feliz, irmão. Ele deve ser assim muito grato ao Senhor, amar muito a Jesus, servir a Ele de coração, fazer muito mais do que você pode fazer, se esforçar muito mais, porque Ele pregou tudo que Ele tinha. E alguém diz assim: quando não tinha mais sangue, verteu água. Vamos fazer muito mais para o Senhor Jesus. Penso que do que nós estamos fazendo, nós podemos fazer um pouco mais. Muito mais. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ajude. Não vai pensar que o que você vai fazer, você vai pagar a sua dívida, não. Eu vou fazer um pouco mais porque eu vou pagar a minha dívida. Você não vai conseguir nunca. E também eu vou fazer para poder garantir minha salvação. Não. Você não vai fazer nada que você consiga ser salvo. Você vai fazer porque você é salvo. O diabo sempre tenta arrumar um meio de anular o que Jesus fez por você. Ele vai tentar arrumar sempre um meio, um mecanismo de tentar anular. Mas sempre você deve dizer: não, eu estou aqui porque Ele fez. Eu estou trabalhando, estou fazendo porque eu já sou salvo. Existe uma tendência, parece que uma força que puxa as pessoas para entender que ele está pagando a salvação dele. Não, meu. Sua salvação já foi paga. O sacrifício já foi feito. Você deve se valer dela. E agora, uma novidade de vida. Viver com responsabilidade. Viver com responsabilidade a fé cristã. Isso nós precisamos fazer.